Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Esse é o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. No programa de hoje, a gente conversa com o companheiro Jonatas Moretti, advogado, militante do PT em Brasília, e com a companheira Natália Sena, da direção nacional do PT. Falamos com os dois sobre a votação do pacote anticrime, aprovado na Câmara dos Deputados na última quarta-feira. Conversamos também com o companheiro Walter Pomar, professor e que foi candidato a presidente nacional do PT pela chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Falamos com o Walter sobre a posição da bancada do PT no Senado, que foi favorável ao texto da reforma da Previdência para os militares. E falamos com o Walter também sobre as novidades acerca da composição do novo Diretório Nacional do PT. Escutamos o informe do companheiro Daniel Valença sobre a situação na Bolívia, passados mais de um mês do golpe contra o presidente Evo Morales. E por fim, escutamos a companheira Roberta Calisto e o companheiro Lidney, que nos falam sobre o massacre e a chacina em Paraisópolis. Vocês já sabem, o podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha segue disponível nas mais diversas plataformas: Google Podcast, Spotify, Anchor e Rádio Public. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro, o projeto intitulado Pacote Anticrime. Ele foi proposto pelo Sérgio Moro e passou por várias modificações num grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Moretti, você pode inicialmente nos explicar quais as diferenças entre a inicial que o Moro mandou e o projeto que a Câmara aprovou? Olá, Patrick. Olá, Walter. Olá, Natália. Olá, Daniel. Olá, camaradas ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Bem, na verdade, vale registrar o pequeno histórico da tramitação desse projeto, né? Em fevereiro, no início do governo Bolsonaro, o ministro Moro apresentou um vasto projeto de lei intitulado Pacote Anticrime. Recebido o projeto, na época o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava em atrito com o governo, em especial com o Moro. Diante disso, ele recuperou um projeto de juristas coordenado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, de 2008, e provocando Moro, apensou a proposta do governo no projeto dos juristas de 2008. Então é esse projeto de 2008 que é o texto base ou é o projeto principal que foi aprovado na Câmara essa semana. Feito isso, o Maia fez uma outra sacada, que consiste em criar um grupo de trabalho na Câmara e para este GT chamou deputados da esquerda, inclusive dos que mais engajamento tem nessa área ou mais repercussão, que é o deputado do PSOL, Marcelo Freixo. Destaco esse fato porque acho que ele deve ser objeto de reflexão e tem relação direta com a aprovação quase unânime do projeto e com o apoio da maioria da esquerda. Em comparação ao projeto do Moro, enviado no início desse ano, que era muito vasto, o texto aprovado foi enxugado. Eu destacaria 4 pontos que estavam no projeto do Moro e que foram retirados. O primeiro deles é o que já debatemos muito aqui no podcast, que é a mudança da lei para permitir a prisão após condenação em segunda instância. O segundo, que vai na mesma perspectiva, só que numa lógica ainda mais grave, que é a prisão logo após a primeira condenação no caso dos tribunais do júri. O júri popular, vale lembrar, ocorre para julgar os crimes dolosos contra a vida, que é o caso, por exemplo, do homicídio. A terceira mudança é a instalação no sistema brasileiro, em formato bem reduzido, de um mecanismo do direito norte dos Estados Unidos, que é o chamado plea bargain, que é a barganha, a negociação para que o acusado confesse a prática do crime em troca de não prosseguimento do processo criminal ou uma pena menor, condicionado, claro, a algumas restrições em que o acusado será submetido. E o quarto ponto que constava no projeto do Moro e não foi aprovado, e talvez seja o mais grave, é o alargamento da excludente de ilicitude, ou como ficou conhecido popularmente, é a licença para matar. Este ponto consistia em aumentar
significativamente os casos e hipóteses em que os policiais e agentes de segurança poderiam ter suas ações ou crimes enquadrados como legítima defesa e, portanto, não responderiam pelo crime. Para termos noção do absurdo, policial agir após violenta emoção seria considerado como legítima defesa. Isso no país em que temos a polícia que mais mata no mundo. Retirado esses 4 pontos, o projeto aprovado manteve a lógica do projeto do Moro, que consiste em aumento de penas para vários crimes e dificuldades, ou quase impossibilidade de progressão de regime para outros crimes. Ou seja, ao invés de debatermos com profundidade o desencarceramento, já que ultrapassamos 800 mil presos que estão submetidos a presídios desumanos, fomos para o caminho de agravar ainda mais esta situação terrível. Além disso, também em lógica de maior encarceramento, criou mais uma possibilidade em que o juiz pode decretar a prisão preventiva, que é horrível porque mais uma vez aposta em conceitos genéricos sem definição precisa. No caso, poderá também ser permitida a prisão preventiva quando, aspas, houver perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, fecha aspas. Não sei bem o que esse texto quer dizer, mas na prática seria mais uma justificativa na mão dos juízes para os juízes mandarem prender. Também foi aprovada a proposta desidratada, mas ainda assim absurda, que é permitir a gravação de conversa entre o preso e seu advogado, em casos autorizados pelo juiz. A proposta do Moro não precisaria nem sequer desta autorização judicial. Moretti, com essas mudanças que você aponta, de forma mais geral, se as novas regras forem mantidas pelo Senado, que é onde vai tramitar a partir de agora, na tua opinião, isso vai significar uma mudança positiva ou negativa no nosso sistema penal e penitenciário? Sem a menor sombra de dúvidas, mantido este projeto no Senado, estaremos diante de mais um retrocesso em nosso já combalido sistema penal e penitenciário. Apesar do projeto do Moro ter sido desidratado, como comentado, ele continua muito ruim. Com exceção da criação do juiz de garantia, só houve retrocessos. O projeto, Patrick, parte de uma premissa completamente equivocada e ultrapassada de que o aumento da pena é combate ao crime, é uma forma de combater o crime. Ou seja, vamos aumentando a pena para que o cidadão deixe de praticar o crime. Isso é uma ilusão. Ocorre que há 300 anos, desde um livrinho chamado Dos Delitos e das Penas, de César de Beccari, a ciência jurídica compreende que o tamanho e como a pena será aplicada não tem nenhuma relação com o aumento ou diminuição da prática de algum crime. O que eventualmente pode alterar o número de crimes são, além de ações preventivas e políticas sociais, um sistema policial e jurídico mais eficiente. É aquela anedota, né? Você imagina um cidadão que ganha vida com assaltos a banco. Você acha que ele, após a aprovação do projeto, vai parar e pensar: nossa, como agora a pena é maior, eu vou parar de assaltar bancos? Isso não existe. Isso é mais uma ação de populismo penal do parlamento. O mesmo na questão da progressão do regime. Pena não é vingança. Pena é uma sanção penal que também tem como objetivo punir o agente, mas fundamentalmente o ressocializar. Hoje isto funciona pouco no Brasil, mas funcionará menos ainda quando o agente não tem nenhuma perspectiva de que sairá da prisão, nem que seja para um regime semiaberto ou aberto. Temos a terceira maior população carcerária do mundo. E ao invés de criarmos medidas de desencarceramento, estamos criando medidas para prender mais e para o preso ficar preso mais tempo atrás das grades. É a barbárie, Patrick. Para não dizer que não comentei um pequeno avanço que foi criado, eu vou falar um pouco da criação do juiz de garantia. Conforme o projeto aprovado, vai ser separado o juiz que vai cuidar da investigação criminal, que vai analisar, por exemplo, as captações telefônicas, autorizar ou não, decretar prisões preventivas e temporárias, autorizar ou não buscas e apreensões, separar esse juiz do juiz que julgará o processo, fará a sentença. Essa separação, de fato, podemos considerar como um pequeno avanço. E agora, Moretti, sim, qual que é a tua opinião? Essa tática que foi adotada de tentar melhorar, tentar deixar melhor o texto, ela foi correta? Bem,
Este é um debate bem interessante. Respondo de pronto que entendo que essa tática não foi correta. Vendo as justificativas de parlamentares que participaram e defenderam essa tática, das quais muitos deles eu tenho bastante respeito, eles alegam que tiveram que fazer essa negociação para evitar o mal maior, digamos assim. É um sentimento sincero de vários parlamentares. Ocorre que, ao meu ver, isso parte de uma premissa imediatista, que só olha o amanhã, e não quanto este debate, se feito até o fim, com polarização, resistência, disputa de concepção, pode agregar em nossa luta de longo prazo contra esse sistema persecutório penal vigente. Entendo que algumas posturas nossas hoje serão determinantes para vitórias amanhã. Veja, Patrick e demais ouvintes do podcast. A premissa fundamental destes companheiros é que com essa negociação evitamos grandes retrocessos, como a licença para matar concedida aos policiais. Ocorre que quem garante que isso não será proposto amanhã no Senado ou mesmo através de outros projetos de lei? O próprio Moro já deu declarações nesse sentido, no dia posterior à aprovação do projeto. Entendo que com este governo fascista e com parcela significativa do Congresso, não tem confiança mínima para se fazerem acordos. Não acho que a negociação é sempre o único caminho para evitar grandes retrocessos. Compreendo a ação desses parlamentares, mas acho que a esquerda ganharia mais nesta nossa longa caminhada de disputa programática da sociedade se tivéssemos adotado a tática do enfrentamento, da polarização, da resistência, mesmo ciente dos riscos que isso também poderia acarretar. Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. Natália, o Jonatas nos falou sobre o conteúdo, da proposta aprovada pela Câmara. Agora, algo que chamou a atenção foi o fato de que quase a totalidade dos partidos orientaram o voto favorável, inclusive a bancada do PT. Tu podia explicar por que foi que isso aconteceu? Olha, Patrick, a explicação oficial sobre o porquê o PT e os partidos de oposição orientaram o voto a favor é o seguinte. Em março, no início do ano, quando o pacote anticrime chegou na Câmara dos Deputados, foi formado pelo presidente Rodrigo Maia um GT, um grupo de trabalho para se debruçar sobre a proposta e apresentar mudanças, sugestões. Esse grupo de trabalho, segundo foi informado agora na finalização dos trabalhos, ele trabalhou por mais de 200 dias e incorporou diversas modificações ao texto original do projeto. Nesse contexto, várias coisas muito ruins que estavam no pacote anticrime, como a questão da excludente de ilicitude, a questão da prisão em segunda instância e outras foram retiradas. E outras, consideradas boas medidas, foram incorporadas. Então, esse foi o ambiente parlamentar no qual acabaram se criando as condições, ou supostamente se criaram as condições para que seja firmado um acordo em torno do texto que foi a votação na Câmara essa semana. Esse tipo de coisa acontece porque ainda predomina no nosso partido, na esquerda como um todo, uma ilusão de que através de acordos parlamentares pontuais, num projeto específico aqui e ali, a gente pode ter grandes vitórias e fazer mudanças, e especialmente na área penal. É uma verdadeira ilusão, ainda mais considerando a quantidade de coisas que tramitam nessa área, considerando o caráter estruturante desse tema, considerando que é um ambiente onde a direita está muito forte, enfim, tem muitos fatores que nos levam a concluir que votar em um projeto específico que teve esse ou aquele, ou essa ou aquela vitória pontual, mas acaba reforçando medidas punitivistas e medidas que não contribuem para o desencarceramento, que é o que a gente efetivamente defende, é uma verdadeira ilusão mesmo.
e não deveria ser a nossa posição. Porque, veja, se a direita estava comemorando, é só ver os discursos de toda a direita no parlamento. O próprio Moro comemorou. Então, assim, isso é revelador e deveria ser sintomático de que provavelmente a gente tenha feito um mau acordo, né? Eu acho isso. Especificamente sobre a posição do PT, tu acha que o partido devia ter adotado uma outra orientação com relação ao encaminhamento para esse projeto? Eu acho sim que o PT poderia ter adotado outra orientação, deveria ter adotado outra orientação. Eu acho que a gente ter participado do grupo de trabalho, ter contribuído para que várias coisas tenham sido retiradas do projeto, várias coisas muito ruins, é legítimo, é necessário e foi muito importante. Mas isso não deveria levar como passo seguinte a colocarmos a nossa digital em um projeto que tem um recorte de aumento do punitivismo no âmbito penal, de um projeto que prevê coisas como aumento de pena. Nós não defendemos isso. Restringe medidas que existem hoje e que reduzem o encarceramento. A gente também não defende isso. Então, acho que a política criminal que a esquerda defende é outra e isso tem que refletir nos votos que a gente dá no parlamento, em projetos como são os projetos vindos desse Ministério da Justiça, que é o caso desse pacote anticrime. Agora, Natália, ao que tudo indica, o governo vai retomar os pontos em que ele foi derrotado, seja por meio do Senado, seja por meio de um outro projeto. Como tu acha que o PT deve se portar frente a essas possíveis novas propostas? Pois é, na verdade já está anunciado, né? Moro já falou com todas as letras que começa a se movimentar para que as questões que foram retiradas do projeto que foi a voto na Câmara sejam reincluídas no Senado. E se não forem, não temos dúvidas de que vão tentar pautar através de outros projetos. Inclusive em relação à prisão em segunda instância, isso já está acontecendo. Já existem projetos no Senado sobre isso, inclusive um deles pautado para a semana que vem numa comissão. Já existe comissão de PEC formada na Câmara dos Deputados, que pode começar a tratar dessa questão da prisão em segunda instância. Então é evidente, e era evidente, não podia ter tido ilusão em relação a isso, que não houve derrota dessas matérias, elas seguem na pauta do Congresso. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Companheiro Walter Pomar. Ainda sobre a atuação do PT ali, né, no Congresso, essa semana a bancada do partido no Senado favorável à proposta de reforma da Previdência dos militares. Tu acompanhou, Walter, essa discussão? Pode comentar por que motivo foi que isso aconteceu? Olá, Daniel. Olá, Natália. Olá, Jonatas. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Patrick, esse tema da reforma da Previdência começa no final de 2018. Numa reunião que o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores fez logo após o segundo turno das eleições presidenciais. Os ouvintes hão de lembrar desta reunião. Foi uma reunião onde a CNB, a Tendência Construindo um Novo Brasil, que era a maioria no Diretório Nacional e continua sendo maioria no Diretório Nacional, a CNB recusou a convocatória imediata do 7º Congresso Nacional do PT, alegando, entre outros argumentos, entre aspas, que Congresso é uma coisa que a gente só convoca em momentos muito especiais. Pois bem, no contexto desta reunião, que no geral foi muito ruim, houve um ponto fora da curva, um ponto muito positivo, que foi a aprovação de uma resolução unânime fechando questão acerca da reforma da Previdência. Vamos lembrar que durante o ano de 2018 havia e continuou havendo durante o ano de 2019 setores do partido que admitiam debater a reforma da Previdência, admitiam votar a favor de aspectos da reforma da Previdência e, mais grave ainda, encaminhavam nos estados
por exemplo, o estado da Bahia, reformas da Previdência com o mesmo espírito que prevalecia em aspectos da reforma da Previdência proposta pelo governo federal. Então, neste contexto, foi muito positivo que o Diretório Nacional do PT tivesse aprovado uma resolução contra a reforma da Previdência. Uma resolução que fechava a questão, que orientava a bancada a ser terminantemente contrária a qualquer projeto de reforma da Previdência que fosse proposto no sentido de destruir direitos, destruir conquistas, destruir garantias. Curiosamente, a resolução que foi apresentada ao Diretório Nacional do PT, resolução que foi costurada entre governadores, bancada, dirigentes partidários, essa resolução não dizia nada sobre o tema dos militares. É curioso porque é evidente que o tema dos militares é importantíssimo, seja pelo peso que a Previdência dos militares tem no conjunto das contas da Previdência, seja pelo que ela revela da concepção do governo a respeito. Ou seja, se propunha uma reforma X para as pessoas comuns e uma reforma Y para os militares. E pior ainda, uma reforma que favorecia os setores da cúpula militar em detrimento dos baixos escalões das Forças Armadas. Então era necessário que o partido tomasse posição a respeito e eu propus uma emenda, que ao final foi aprovada com pequenos ajustes, deixando claro que o partido também votaria contra a reforma da Previdência proposta à parte a respeito dos militares. Muito bem. Na época, o líder Paulo Pimenta chegou a comentar comigo, à parte da reunião, que ele estava totalmente de acordo desde o início e incluía o tema dos militares, das Forças Armadas, na resolução, mas que os governadores tinham resistência a isso, uma vez que isso teria um efeito, afetaria as relações deles com as respectivas corporações militares. Pois muito bem. O tempo passou, mas a resolução continuou valendo, certo? A resolução do Diretório Nacional do PT fechou questão contra a reforma da Previdência. E, de fato, a bancada do partido, na Câmara dos Deputados em particular, certo? No Senado tem mediações negativas, votou contra a reforma da Previdência. Acontece que o projeto que dizia respeito à reforma da Previdência dos militares tramitava à parte. E eis que agora ele é votado no Senado. E o que nos surpreende é que na comissão a bancada, os representantes do PT, votaram corretamente. Mas na hora que foi a plenário, a informação que nós temos é que foram retiradas as emendas do PT, não foi realizada a obstrução devida, não foi adotado o posicionamento previsto pela direção do partido. Então nós vamos, nos próximos dias, encaminhar ao Diretório Nacional do PT um pedido formal de esclarecimentos, já que para nós está evidente que a bancada do Senado, em nome de um entendimento com a liderança do governo, tá certo? Optou por não cumprir a resolução do partido. Não cumprir a resolução do partido que falava claramente que nós devíamos votar contra esta reforma. Esse é o ocorrido no Senado, que é similar ao que ocorreu na Câmara dos Deputados. É a mostra de que a ideia de que o pior já passou faz com que os parlamentares, ou alguns parlamentares do nosso partido, comecem a agir no automático, como se nós estivéssemos numa situação normal, onde o certo, o correto, o adequado é fazer uma péssima negociação, tá certo? Uma péssima negociação dentro da linha de que é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Agora, Walter, na tua opinião, essas votações do partido no Congresso Nacional, essa posição frente ao pacote anticrime, essa posição diante da reforma da Previdência dos militares, qual o significado disso, Walter? Isso já é uma demonstração de como o 7º Congresso do partido falhou em não aprovar uma linha política mais combativa que diz respeito ao enfrentamento ao governo Bolsonaro? Olha, Patrick, essa votação ocorrida no Senado
a votação ocorrida na Câmara e outras discussões que estão sendo travadas no partido nas últimas semanas confirmam o óbvio. O Congresso Nacional do PT aprovou uma resolução política que mantém a estratégia velha e adota no terreno da tática uma ambiguidade imensa. No papel, aquilo que foi aprovado orienta o partido a buscar o centro. Logo, autoriza indiretamente as nossas bancadas a fazer esse tipo de acordo, a adotar esse tipo de procedimento, que ao invés de polarizar, busca mediar. É o terreno propício para que figuras como o Rodrigo Maia vão se fortalecendo como suposta alternativa ao bolsonarismo, à extrema-direita, sem que eles abram mão no essencial da política que eles defendem. A análise que o Jonatas fez sobre o pacote anticrime deixa isso explícito. Ou seja, foram subtraídos temporariamente alguns excessos, mas o conjunto da obra continua sendo uma linha de extrema-direita. Só que agora respaldada, tá certo, com o voto e com o entusiasmo pueril de alguns parlamentares do PSOL, do PT, de outros setores da esquerda. Então, de fato, esse comportamento não foi causado pelo 7º Congresso Nacional do PT, mas é um efeito colateral de um Congresso que não aprovou uma resolução tática clara de confronto total e aprovou uma resolução estratégica que reafirma uma estratégia que não é adequada para os períodos em que a luta de classes pega fogo. Valeu, Walter. Agora, por falar no partido, nós já temos alguma novidade sobre a composição do novo Diretório Nacional do partido? Olha, Patrick, a única novidade que tem é que a Secretaria Nacional de Organização determinou que até o dia 13 de dezembro as chapas devem indicar os nomes que comporão o futuro Diretório Nacional. Depois disso, a Secretaria Nacional de Organização vai verificar se as chapas cumpriram a paridade e as cotas e vai verificar se o conjunto da obra é paritário e tem as cotas previstas no Estatuto. Não sendo assim, haverá ajustes e ano que vem o diretório toma posse e elege ano que vem a nova Executiva Nacional do partido. Por que esse atraso? Por qual motivo, se o Congresso foi esse ano, a posse só é ano que vem? Porque a tendência Construindo um Novo Brasil não se colocou de acordo a respeito dos nomes que indicará para a Executiva Nacional do PT, nem se colocou de acordo a respeito dos cargos que pleiteará na nova Executiva Nacional do partido. É um exemplo a mais do problema que nós vivemos. O partido está submetido aos problemas internos de uma tendência, que se comporta como partido dentro do partido, né? Para nós, que fomos da velha articulação, aquela que existiu entre 83 e 93 e que lutava contra os partidos dentro do partido, é um paradoxo, é uma ironia ver integrantes daquela velha articulação hoje atuarem como partidos dentro do partido, submetendo todo o partido às dificuldades, às vicissitudes, aos problemas internos de uma tendência. Se projetarmos isso no tempo, eu imagino que a nova comissão executiva e o novo diretório nacional serão marcados por muita instabilidade interna. E se a gente soma essa instabilidade interna, a instabilidade presente na política nacional, na política regional e na política mundial, o que a gente pode ter certeza é que de tédio nós não morreremos. Valeu, Walter. Obrigado. Companheiro Daniel Valença. Valença, a situação na América Latina continua sendo de um profundo acirramento das lutas, né? Vitórias, derrotas, enfim, todo dia uma novidade. Por exemplo, né, enquanto crescem as mobilizações no Chile, o Uruguai elege um presidente do campo neoliberal. Mas bem, vamos lá, aquele ponto que a gente continua tentando entender como vai se desenrolar. Bolívia. Quais são as informações mais recentes, Daniel, sobre a situação do país após o golpe sofrido pelo presidente Evo Morales? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. A situação atual da Bolívia é que o golpe de Estado se consolidou.
Na verdade, desde antes do golpe, que no MAS e PSP, o partido do Evo Morales, há uma certa dubiedade sobre como reagir ao avanço golpista. De um lado, se buscava uma certa mobilização social, de outro, se ancorava na institucionalidade, na fidelidade das Forças Armadas, etc. Tanto que, até as vésperas do golpe, o que o Evo fazia era convocar a população para a paz e para a democracia e se confiar na lealdade das Forças Armadas, ao invés de convocar os movimentos sociais e a base do MAS para reagir ao avanço da extrema-direita e do golpismo. Passado o golpe, todo mundo acompanhou, a senadora, uma racista, Jeanine Áñez, cujo partido teve menos de 5% dos votos nas últimas eleições, em uma sessão sem quórum da Assembleia Plurinacional, ou seja, do Congresso deles, se tornou presidenta do país com o intuito de convocar novas eleições. Do ponto de vista jurídico, era para a Assembleia, em sessão com quórum, se debruçar sobre o pedido de renúncia de Evo para daí tomar decisão de aceitar a renúncia ou não, e a partir daí haver a transferência de mando. Acontece que, óbvio, que é um golpe de Estado e que não há nada de jurídico nisto. E o MAS, ante essa manobra do golpismo para tentar dar legitimidade, ele ficou nesta dúvida de como reagir. Na verdade, circulavam, as pessoas viram inúmeros vídeos de manifestações de camponeses, de mineiros, de vecinos, dizendo agora sim guerra civil. E acabou que a posição majoritária no partido foi a oposta, né? Foi a de aceitar o golpe e aceitar uma via institucional para pacificar o país com novas eleições para início do ano que vem, a partir deste governo atual da senadora golpista Jeanine Áñez. Bom, de lá para cá, as manifestações populares que literalmente pararam o país, bloquearam todos os departamentos, enfim, provocaram escassez de alimentos, etc., e manifestações massivas nas ruas. Elas foram duramente reprimidas. De acordo com a Defensoria do Povo, foram 34 pessoas assassinadas pelas Forças Armadas e policiais, 832 feridos e 54 presos até o presente momento, até o dia 1º de dezembro. Esse governo golpista cortou o sinal da Telesur, o sinal, como eu poderia dizer, a concessão, né, para que as pessoas assistam tranquilamente em suas casas a Telesur. Jornalistas estrangeiros foram perseguidos. Algumas pessoas viram como os argentinos tiveram que literalmente fugir da Bolívia, que estavam sob risco de morte. Esse governo criou uma comissão para investigar parlamentares que estariam estimulando a subversão e, recentemente, nesta semana, emitiu um decreto pelo qual serão investigados aqueles e aquelas que tenham sofrido perseguição política durante os 13 anos de governo Evo. Ou seja, um governo ditatorial que abertamente cria procedimentos jurídicos para tentar inviabilizar o período anterior, tentar, enfim, mediante esse mecanismo jurídico, fazer com que um governo seja investigado. É um uso absurdo do direito penal e, enfim, vamos ver o que vai dar isso daí. Bom, o MAS acordou com o governo de suas organizações suspenderem os bloqueios. Por outro lado, foi acordado uma lei de convocação para novas eleições. Estas deverão acontecer no início do ano que vem e não se sabe ainda qual será a candidatura do MAS. Eles vão ainda realizar o que eles chamam de ampliado,
que é, enfim, como se fosse um congresso em que as diversas organizações sociais que fazem parte do MAS vão decidir qual será a figura que terá a capacidade de representar o partido nessas próximas eleições. Por parte da direita, parece que a Jeanine Agnès tem intuito de se candidatar, ela não tinha sido candidata. O líder do comitê cívico, né, a organização, enfim, empresarial, oligarca regional de Santa Cruz, Camacho, aquele que se ajoelhou com a Bíblia ao entrar no Palácio de Governo no dia do golpe, parece que ele também será candidato, para além de Carlos Messa e outros. Do ponto de vista eleitoral, quantos mais candidatos à direita tiver, melhor para o MAS, porque se o MAS atingir 40% e mais de 10% em relação ao segundo colocado, ele leva novamente no primeiro turno. A grande questão é, eles teriam dado um golpe de Estado, assassinado a mais de 30 pessoas, e para depois de tudo isto, devolver o governo para as forças populares. Então, na verdade, essa saída que o partido, né, Movimento ao Socialismo, encontrou de tentar uma saída pela inconstitucionalidade é, sem dúvida alguma, enfim, arriscada, e não nos surpreendamos se logo mais tenhamos muitas novas conflitos e momentos, enfim, de impasse na Bolívia. Provavelmente daqui para o ano que vem essa situação não se estabiliza. Para além disto, também gostaria de colocar aqui que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o seu relator, José Eguiguren, ele emitiu uma posição de que a comissão ela deve criar uma equipe de especialistas para averiguar os crimes contra a humanidade cometidos após o golpe, já que não há garantias neste momento de uma investigação parcial sobre as responsabilidades desses mais de 30 mortos. Da mesma maneira, o Centro Latino-Americano de Análise Estratégica, o CLI, através do analista Sucata Quila, revelou que o chefe das Forças Armadas, Kalima, e outros chefes militares e chefes das polícias teriam recebido entre 500 mil e $1 milhão para participar do golpe, e até 3 dias após o golpe eles se transladaram para os Estados Unidos, onde permanecem novamente até agora. Ou seja, uma vez mais, vemos um golpe militar, patronal, oligárquico e com uma intervenção direta do imperialismo norte-americano. Acho que tem 2 coisas aí que é importante a gente destacar, né? A primeira é que crescimento econômico e melhoria nas condições de vida não garantem a democracia e nem um determinado processo político. A Bolívia era o país que mais crescia na América Latina desde 2005, com uma taxa de crescimento média de 5%. As pessoas realmente estavam saindo da extrema miséria, da pobreza, havia uma certa geração de postos formais de emprego, etc. E isso não foi o suficiente para que ela não vivenciasse mais um dos seus quase 200 golpes de Estado promovido por suas elites locais. E o segundo ponto é que realmente é impossível pensar em luta política nesse continente sem se debruçar sobre o papel das Forças Armadas e do imperialismo norte-americano. A cada semana que passou surgiram novos fatos demonstrando como o governo norte-americano teve participação direta no golpe de Estado. E aí quando nós vemos companheiros e companheiras da esquerda, por exemplo, defendendo a cessão da Baía de Alcântara para os norte-americanos, é realmente inacreditável que em pleno final de 2019 ainda tenhamos que debater esse tipo de coisa entre nós. Bom, fico por aqui. Um abraço. Depois traremos novas notícias sobre a Bolívia e, enfim, América Latina. Um abraço. Obrigado, Patrick. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E agora, camaradas, a gente escuta 2 comentários da companheira Roberta Calisto, do Rio de Janeiro, e do professor Lidney, de São Paulo.
Os dois comentam a chacina ocorrida em Paraisópolis na última segunda-feira. O companheiro Matheus Santos, da Bahia, já havia feito um comentário inicial e agora a gente escuta os comentários desses dois companheiros. Denis Henrique Quirino da Silva, Gustavo Cruz Xavier, Gabriel Rogério de Moraes, Matheus Santos Costa, Bruno Gabriel dos Santos, Denis Guilherme, Marcos Paulo, Luara Vitória de Oliveira e Eduardo Silva. Jovens assassinados pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Se para muitas pessoas que estão do lado de fora da favela é chocante essa ação da polícia em Paraisópolis, para quem mora dentro das comunidades é bem comum. Essa é uma realidade que para eles é bem comum e é triste perceber que só agora, com o ascenso da tecnologia, é possível que essas pessoas ganhem alguma credibilidade. O historiador Luiz Simas vai dizer que a instituição polícia militar, que muitas vezes é julgada e avaliada como dando errado, ele vai dizer que o problema da polícia militar não é que ela deu errado, mas o problema é que ela deu certo. Deu certo porque a Polícia Militar é uma instituição que surge em 1808, junto com a vinda da família real para o Brasil, e ela serve como proteção para uma elite e seu patrimônio. Dentro dessa elite, não cabem pessoas como esses jovens assassinados em Paraisópolis. É impressionante que a gente ainda se choque com esse tipo de ação que vem se desenvolvendo ao longo da história do Brasil. E se a gente pega e olha para trás, a gente percebe que a história do Brasil se cruza o tempo inteiro com a história da criminalização do povo negro. Desde a proibição do pito de pango, né, da maconha por ser associada ao uso pelos escravizados, passando pela criminalização do samba, e hoje a criminalização do funk. Quando o ouvidor da Polícia Militar do Estado de São Paulo vem a público para dizer que é preciso averiguar se houve excesso da polícia numa ação que mata 9 jovens inocentes, é impossível que a gente não perceba que está embutido nesse si a possibilidade, a consideração que ele tem de validar uma ação que mata 9 pessoas. Os processos racistas, o racismo é um processo que desumaniza pessoas negras, tira dessas pessoas o estatuto de humanidade e torna essas pessoas matáveis. A declaração desse corregedor evidencia que existem pessoas que, por sua condição social e por sua cor, o que no Brasil é quase sinônimo, podem ser matadas. A morte dessas pessoas é justificada por suas origens, por sua cor de pele. A gente precisa fazer reflexões muito profundas sobre os processos raciais no Brasil. Porque se em São Paulo isso se evidencia nesse momento, no Rio de Janeiro, daqui de onde eu falo, a gente tem um histórico ainda mais profundo e um governador ainda mais cruel, que diz que vai mirar na cabecinha das pessoas para poder matá-las. Vai fazer pofe na cabecinha de quem estiver dentro da favela. O processo de criminalização no Rio é muito, muito terrível, muito longo, e a gente precisa começar a perceber como essas coisas se entrelaçam, inclusive, com a vida de outros trabalhadores. O que a gente não pode nunca perder de vista é que as experimentações que são feitas pelos processos raciais, elas reverberam depois na sociedade inteira. Processos como a criminalização da esquerda e as prisões arbitrárias que a gente tem visto são frutos de processos que há anos vêm se desenvolvendo sobre corpos negros. Há anos, corpos negros vêm sofrendo prisões arbitrárias, vêm sofrendo criminalizações, vêm apanhando injustamente da polícia em diversos territórios. Então, se a gente quer
um futuro democrático, a democracia precisa ser para todos. E a gente precisa defender que o Brasil reflita seriamente sobre os processos racistas. Porque nunca o capitalismo deixa imune os processos raciais que acontecem, são sempre reverberados para outras classes, para outras sociedades. Então, pode ser que em breve a gente tenha uma criminalização geral e ainda maior. Sabe-se de quem e sabe-se por quê. É preciso que se contenha os processos racistas e a criminalização do povo negro e a matança do povo negro o quanto antes. Isso não é um problema do povo negro, isso é um problema geral da classe trabalhadora. Olá, Patrick, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Eu sou Lidney Soares, professor da Rede Estadual de São Paulo. Venho falar um pouco sobre esse massacre que aconteceu em Paraisópolis, que na realidade mostra que não tem acidente ali, e sim uma política de Estado, né? É legal a gente observar que essa região de Paraisópolis, ela sofre de uma desigualdade social extrema. Seria interessante se os ouvintes abrissem no Google e colocassem Paraisópolis e fossem nas imagens. Vai aparecer a imagem que de um lado tem uma extrema favela e de outro lado um condomínio de luxo que chega a ter uma piscina por andar. Para vocês observarem o tamanho de desigualdade que é essa região. Uma imagem muito conhecida, inclusive. O que é interessante a gente ver dessa desigualdade para além das imagens? Se você observar no Instituto Rede Nossa São Paulo, que faz um mapa da desigualdade aqui na cidade de São Paulo, você vai ver índices de que região é aquela. Então, se você observar o índice de mortalidade natural, a média de quantas pessoas morrem por morte natural aqui em São Paulo, você vai observar como Paraisópolis vive. Paraisópolis está numa região chamada Vila Andrade. Nessa região, as pessoas vivem, em média, 63 anos de idade. Nesses condomínios de luxo, que está do lado de Paraisópolis, que é o bairro do Morumbi, as pessoas vivem 73 anos de idade com morte natural. Então, um muro divide uma grande favela de um condomínio de luxo 10 anos. Quando observado Moema, que é uma região que está a alguns quilômetros de distância de Paraisópolis, Vila Andrade, você vai observar que lá na região de Moema são 80 anos o índice de mortalidade. Então, seja por alguns quilômetros ou dividido por um muro, né, você vai ter, ora, 17 anos de diferença e, ora, 10 anos de diferença. Um outro índice que essa rede Nossa São Paulo mostra, que é interessante a gente observar, de trabalho e renda. Qual é a média de trabalho e renda nessa região de Vila Andrade? De cada 10 habitantes, 2 vão ter um emprego formal. Então você observa também que essa região é uma região que não tem centros culturais, casas e espaços de cultura, e aí vai explicar um pouco, né? Por que aquela juventude está toda na rua? Porque o que sobra é o espaço público, é a rua, já que eu não tenho um centro cultural, não tenho uma casa de show, nada. Se eu não tenho dinheiro, não tenho trabalho em renda, também não vou nas casas de shows aqui de São Paulo, que são caríssimas. Então, há necessidade, né, de ter uma intervenção do Estado a proporcionar uma qualidade de vida melhor para essa população. E também de não criminalizar esse povo que faz suas festas na rua. Hoje, o que é criminalizado, como é o funk, né? Vamos lembrar que algum tempo atrás já foi o samba. Então, o samba era coisa do favelado, de se criminalizar, né? Hoje, de uma certa forma, é o funk. Essa região também, a única coisa que ela recebe do João Dória é bala de borracha e morte. É a única política pública que ele pode oferecer. João Dória vem fazendo uma política de segurança aqui no estado de São Paulo devastador. A polícia nunca matou tanto como vem matando agora. Eles estão com o maior índice de mortalidade de confronto com a polícia de 16 anos. A polícia matou 358 pessoas de janeiro a junho. É uma morte a cada 10 minutos, né? E é essa realidade de reafirmação do governador, que vai na televisão, né, e diz que
a Polícia Militar de São Paulo é a mais preparada do Brasil e que não vai mudar a sua política de segurança pública. Então, é uma política que ele oferece para essa região, que tem inúmeras necessidades. Ele só apresenta uma política de segurança de extermínio da população jovem negra, né? E, né, para além disso, na educação, ele agora já declarou que vai trazer também as escolas militarizadas para cá. Então, é uma devastação como não visto há muito tempo aqui no estado de São Paulo. Então, seguiremos firmes na luta, na proteção e na luta por direitos dessa população e da nossa classe trabalhadora. Valeu, companheirada. Saudações. Esse foi mais um podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Deixo aqui 2 observações. Uma é que a articulação de esquerda realizará, nos próximos dias 13, 14 e 15 de dezembro, em São Paulo, uma plenária nacional. E a segunda coisa, excepcionalmente no programa de hoje, nós não terminaremos o podcast com o nosso fundo musical de Sandro Regueira, mas escutaremos a canção que foi censurada na televisão pública, feita pelo cantor, músico, compositor e mais um bocado de coisa, Arnaldo Antunes. O real resiste. Saudações petistas e até breve. Autoritarismo não existe, sectarismo não existe, xenofobia não existe, fanatismo não existe, bruxa, fantasma, bicho, papão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa na fumaça de um rojão. É só ilusão, não, não, deve ser ilusão, não, não. É só ilusão, não, não, só pode ser ilusão. Miliciano não existe, torturador não existe, fundamentalista não existe, terraplanista não existe, monstro, vampiro, assombração. O real resiste, é só pesadelo, depois passa, múmia, zumbi, medo, depressão. Não, não, não. Não, 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 não. Trabalho escravo não existe, desmatamento não existe, homofobia não existe, extermínio não existe, mula sem cabeça, demônio, dragão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa como estrondo de um trovão. É só ilusão, não, não, deve ser ilusão, não. É só ilusão, não, só pode ser ilusão. Esquadrão da morte não existe, Ku Klux Klan não existe, neonazismo não existe, o inferno não existe, tirania eleita pela multidão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa, lobisomem, horror, opressão. Não.